Olá! Neste vídeo você vai conhecer sobre o cultivo de abalones. Ele foi elaborado pelas discentes Camila Sagaz, Deila da Silva e Marielle Alves para a disciplina de aquicultura. O abalone começou a ser cultivado por volta dos anos 60 por iniciativa do Japão e Estados Unidos, sendo introduzido no Chile em 1977 numa parceria da Fundação Chile e a Universidade Católica do Norte. Por denotar um grande potencial econômico, o abalone foi apresentado como uma opção de diversificação da atividade aquícola no país, fazendo com que o Chile se tornasse um dos maiores produtores deste molusco. A partir dos anos de 1977, houve uma expansão desse molusco. Os abalones são gastrópodes marinhos e possuem uma concha elíptica ovalada, onde é possível observar uma linha de poros respiratórios. Eles são herbívoros, ou seja, se alimentam de vegetais, e possuem hábito noturno. Os maiores produtores mundiais de abalones, de acordo com a FAO, são China, com produção anual de cerca de 239.024 toneladas de abalones do gênero Cia snalis. Como a gente pode observar, essa imagem é uma base de criação de abalones no sudeste da China, seguida da Coreia do Sul, no sudeste da Ásia, com produção de cerca de 20.050 toneladas de espécies do gênero Haliotis. Na África do Sul, a produção chega a 1.522 toneladas, além dos Estados Unidos da América e Japão, onde geralmente são explorados como alimento. No Brasil, ele é encontrado ao longo de toda a costa, sendo explorado principalmente nos estados do Pará e Rio Grande do Sul, mas de acordo com o relatório da FAO em 2020, não há registros do cultivo de abalones no Brasil, há apenas sua extração do ambiente natural. Enquanto ao consumo do abalone, ele é utilizado na culinária para a produção de pratos sofisticados, mas existem produções específicas apenas para o mercado de abalones enlatados, como é o caso daquela base que eu mostrei anteriormente. O abalone é tão valorizado que já existem até imitações de abalones. Aqui vocês podem ver mais exemplos desse molusco na culinária. Em relação às questões socioambientais, os abalones são conchas calcárias, utilizadas na produção de biojoias, e também saboneteiras como artigos de luxo. Isso por conta da coloração de sua face interna da concha, que é geralmente iridescente nas cores azul, rosa, verde, amarela, vermelha, preta ou branca. E essa coloração ela vai depender da espécie. Como nas imagens, nota-se uma variação dessas cores, e sua beleza é ainda maior quando exposta a feixes de luz, apresentando uma diversidade de cores e tom. Por esse motivo, a concha do abalone também é considerada uma gema exótica. E os maiores produtores de biojoias também são os maiores produtores mundiais desse molusco, como os Estados Unidos, África do Sul e Japão. As principais espécies cultivadas, existem mais de 100 espécies de abalones do gênero Haliotis dispersados no oceano. Entretanto, aproximadamente 20 espécies possuem valor comercial. E dentre elas destacam-se duas. O Haliotis discus, como é conhecido como abalone japonês ou verde, e o Haliotis rufescens, que também é conhecido como abalone vermelho ou californiano. Em relação à sua classificação taxonômica, a gente pode observar que o que vai mudar é em relação às espécies, enquanto um é Haliotis rufescens, o outro é Haliotis discus. Já em relação aos sistemas de cultivo, existem dois tipos. O sistema terrestre, que é o intensivo, onde as fazendas operam com um aparato tecnológico composto por canais adutores, por onde essa água vai percolar. Nesse tipo de sistema, o monitoramento deve ser constante, principalmente em relação à qualidade da água. Isso porque ele abrange todas as etapas da criação, na maioria das vezes, desde a produção de larvas até a comercialização. E existem também os sistemas marinhos, que consistem na criação destes moluscos em gaiolas marinhas,
contendo placas específicas onde os abalones são acondicionados para se desenvolverem. Nesse tipo de sistema, os reprodutores são coletados no fundo do mar por mergulhadores, como vocês podem ver nessa imagem. E isso dificulta muito o cultivo, porque os abalones eles podem ser encontrados próximos à superfície aquática, mas também podem habitar a cerca de 300 metros de profundidade, e isso dificulta muito. Então, o sistema de cultivo intensivo é o mais utilizado. Em relação à reprodução dos abalones, antes de entendermos as etapas de criação dos abalones, a gente precisa entender o básico, a sua forma de reprodução e o seu ciclo de vida. Os abalones são gastrópodes dioicos, ou seja, possuem sexos separados. São de fecundação externa, e essa fecundação ocorre após a liberação dos gametas femininos e masculinos na água. E a fecundação gera um ovócito, e esse ovócito se desenvolve em uma larva trocófora, dando início ao ciclo de vida do abalone. O ciclo de vida demonstrado na ilustração é a partir da perspectiva da alimentação. Como vocês podem ver, possui 4 etapas. Na fase 1, como foi explicado anteriormente, após a fecundação, é a larva trocófora. Em seguida, na fase 2, é a larva vélide. A larva vélide, ela sofre transformações na morfologia, assemelhando-se com o indivíduo adulto, que é o chamado pós-larva. Nessa fase, ela começa o assentamento e desenvolve seu sistema digestivo até ser um juvenil, que é a fase 3. O juvenil cresce e se desenvolve a sua gônada, e a partir daí ele passa a ser chamado de adulto. A gônada, na verdade, corresponde às glândulas sexuais. Ainda no ciclo de vida, falando da perspectiva da alimentação, na primeira fase, essa larva se alimenta de vitelo. Já na fase 2, após larva, alimentam-se de microalgas. Na fase 3, que é a fase juvenil, ocorre a mudança de alimentação de microalgas a macroalgas. Já na última fase, agora como adulto, se alimentam principalmente de macroalgas, e as microalgas são apenas um suporte para a alimentação. Enquanto a anatomia do tecido muscular mole, a imagem retrata a parte interna do abalone, onde cada abalone possui um pé grande e musculoso, com um diâmetro semelhante ao da própria concha. O músculo do pé tem 2 funções. Primeiro, ele cria uma forte sucção que permite com que o abalone se fixe firmemente nas superfícies rochosas. E segundo, uma coluna de músculos vertical associada e prendida firmemente ao corpo do abalone, à superfície inferior de sua concha. O epipódio ele tem a função sensorial, que consiste em pequenos tentáculos que se estendem desde o pé e se projetam além da borda da concha do músculo vivo. Como a superfície deste epipódio pode ter uma aparência lisa ou pedregosa, e sua borda pode ser com babados ou recortados, é a estrutura mais confiável que é utilizada para discriminar espécies de abalones. Os órgãos internos do abalone estão dispostos ao redor do seu pé e sob sua concha. O órgão mais conspícuo desse molusco é a sua gônada em forma de crescente, que é cinza ou verde nas fêmeas e creme nos machos, e se estende ao redor do lado oposto às aberturas respiratórias, que são os poros, na parte traseira do abalone. A cabeça do abalone tem um par de olhos e uma boca e um par de tentáculos alargados, e uma longa língua em forma de lima, que é chamada de rádula, que é utilizada para raspar a matéria orgânica, o material. Essa rádula é onde ocorre a trituração das microalgas e macroalgas. Existe também uma guelra esplumada localizada próxima à cabeça e sob os poros respiratórios da concha, que extrai o oxigênio da água do mar.
Essa água ela é absorvida pela borda da concha do abalone e em seguida ela flui sob as guelras e sai pelos poros. Os resíduos reprodutivos também são conduzidos para fora deste fluxo de água. Já o manto, que envolve o pé e o corpo do abalone, está intimamente adaptado ao interior da concha e é responsável pela secreção da concha em seu revestimento de nácar iridescente. Como o abalone ele não tem uma estrutura cerebral óbvia, então ele é considerado um animal primitivo. No entanto, ele tem um coração em seu lado esquerdo e sangue de cor azulada, que flui através das artérias, seios da face e veias do abalone, auxiliado, na verdade, pelos tecidos e músculos circundantes. Já as condições ambientais para a criação do abalone envolvem a saturação de oxigênio próxima a 100% e pH em torno de 8, com salinidade entre 32 a 35 PSU, e a toxicidade da amônia para abalones está em torno de 1 ppm, e a temperatura de conforto é entre 7 a 16 graus. Os abalones são alimentados principalmente com algas marinhas, que devem ser coletadas em canteiros próximos aos canteiros de produção. O processo produtivo do abalone dura entre 2 a 4 anos e inclui as fases de reprodução, semeadura, pré-crescente e crescente. O processo começa com a seleção de cria, que é mantida em condições de luz e temperatura e nutrição controladas. Sobre instalações e equipamentos, a gente vai utilizar como exemplo de cultivo essa empresa da Live Sea Foods Chile S.A., que teve início em 1995 no Chile, e eles são um dos maiores produtores e fornecedores de rede abalones nas Américas. Estruturalmente, a empresa está distribuída em 3 níveis. Nessa apresentação, a gente vai focar somente aos setores referentes aos cultivos em si, né, do abalone, iniciando com o laboratório de reprodução e desova. Esse laboratório de reprodução e desova, ele é constituído por 10 tanques circulares de 200 litros, incubadoras de 90 litros e aquários de 15 litros, e possui sistema independente de tratamento de água, onde essa água é aquecida a aproximadamente 17 graus Celsius e tratada por um conjunto de filtros e de cartuchos. O laboratório de nutrição tem como objetivo produzir as microalgas através de cepas ou de amostras coletadas nos tanques para alimentar pós-larvas de 0 a 4 meses e realizar testes a fim de propor melhorias na alimentação dos raliotes. Nos pátios de larvinicultura, são cultivados animais de 0 a 8 meses e no pátio de pré-engorda, abalones de 8 a 14 meses. Os animais de 0 a 8 meses, eles são cultivados em holders, como vocês podem ver na imagem na figura A, né? Dispostos em tanques retangulares com capacidade para 2.500 litros e 3.500 litros. Já na pré-engorda, os abalones são cultivados em estantes com estruturas de PVC, organizadas em tanques retangulares de fibras de vidros, com capacidade de 8.000 litros, com suporte para 24 estantes. No setor de larvinicultura, não há a recirculação de água. Se capta a água do mar, passa por um filtro rotativo para ser utilizada em toda a larvinicultura e, posteriormente, ela é tratada e utilizada no setor de pré-engorda e reprodutores. Já no setor de pré-engorda, a água é recirculada. Os laboratórios de nutrição e de reprodução e desova, tampouco eles realizam essa recirculação, devido aos químicos que são utilizados. O efluente desses laboratórios é encaminhado para a lagoa de infiltração, assim como a água oriunda dos setores de reprodução. Os reprodutores eles são mantidos num pátio todo recoberto com sombrite, com ausência de luz natural, para estimular a alimentação dos mesmos
e assim o desenvolvimento gonádico. E agora a gente vai entender como é feito o manejo dos reprodutores. Os reprodutores são pré-selecionados pelo responsável, né, da pré-engorda e voltam a ser selecionados pelo responsável da larvinicultura. Depois de selecionar os machos e fêmeas com grau 3 de índice gonádico, eles são lavados com escova e água salgada para separar as fêmeas dos machos em aquários de 15 litros com água do mar filtrada, irradiada com UV e a temperatura controlada a cerca de 16 graus Celsius. Já para induzir a liberação dos gametas, é agregada uma solução tampão de peróxido de hidrogênio em determinada concentração. E todo esse processo ele é realizado em ausência de luz. Após a liberação dos gametas na água, se mesclam os ovócitos com os espermatozoides. Ocorre a fecundação e se deixa os ovos incubando em tanques circulares de 200 litros sem fluxo de água por um dia para que ocorra a eclosão e, na sequência, a formação de uma larva trocófora. O desenvolvimento larval ele é acompanhado durante 5 a 7 dias posteriores à eclosão, até se transformar em uma larva vélide. Isso significa que as larvas estão prontas para o assentamento. Aqui, em relação ao manejo alimentar, como a gente já viu, os abalones eles são moluscos gastrópodes herbívoros que se alimentam de algas marinhas durante aproximadamente 48 meses. E esta alimentação que vai lhe conferir o sabor singular que ele apresenta, tornando uma iguaria muito valorizada em diversos países. Nessa parte nutricional, como a gente já mencionou anteriormente também, a gente vai falar dessa alimentação, da importância dessa alimentação para a sanidade do animal. Então, a nutrição ela vai depender de vários fatores que interferem em vários pontos, caso não complete as necessidades desses animais, podendo causar deficiência no crescimento e conversão alimentar, diminuindo a eficiência produtiva e saúde, além de diminuir a tolerância ao transporte e ao manejo, também reduz a qualidade da carne e o tempo de conservação. O manejo alimentar ele é um passo bastante importante, que vai proporcionar com que esse animal consiga atingir o tamanho e qualidade necessária para ser colocado no mercado consumidor. Então, para que possamos colher bons frutos, essa é uma das etapas mais importantes, onde se deve ficar atento a vários fatores, como o armazenamento do alimento, as características da ração, a frequência e quantidade a ser ofertado, a conversão alimentar e crescimento do animal, entre outros. Para cada fator, existem consequências desejadas e indesejadas que podem levar ao sucesso ou insucesso da produção. Aqui nessa imagem, como vocês podem ver, é só para reforçar a questão da alimentação durante os ciclos de vida dos animais. Como a gente pode observar, são 4 etapas, como a gente já viu, né? E na primeira etapa, uma larva, que é a trocófora nadadora, ela se alimenta apenas de vitelo. Na segunda fase pós-larval, ela começa o assentamento e começa a se alimentar de microalgas. Na terceira fase, que é a juvenil, ela passa pela mudança de alimentação de microalgas a macroalgas. E no quarto, o alimento principal desses animais são as macroalgas, sendo que as microalgas elas continuam apenas como um suporte para a alimentação. Já o manejo sanitário devem ser observados alguns pontos chaves, como o monitoramento e a vigilância da saúde desses animais, a saturação do oxigênio, que deve ser próximo a 100%, pH em torno de 8, salinidade entre 32 a 35 PSU e toxicidade de amônia próximo a 1 ppm. Isso por conta de que existem diversos grupos de organismos que podem atacar esses animais, como, por exemplo, vírus, bactérias, líquens, microalgas, protozoários, fungos, dentre outros. Então, é de fundamental importância para a atividade conhecer sobre esses organismos patogênicos, infestação e a forma também de atuação desses organismos
nos hospedeiros. Além disso, o controle e a prevenção de enfermidades, os quais estão ligadas ao manejo das áreas e as estruturas do cultivo, são as principais atividades a serem controladas na prática, prevenindo o cultivo de maiores danos causados pelos parasitas. Os moluscos, eles são animais filtradores, então eles possuem grande capacidade de acumulação de compostos tóxicos. Daí a importância de fazer o monitoramento da água. Alguns cuidados eles devem ser tomados durante a implantação do cultivo, como a escolha correta da área, verificando a qualidade da água, como eu falei. E outro fator também muito importante é o ambiente marinho como um todo, pois pode ocorrer a produção acelerada de algas tóxicas, e como esses animais se alimentam desses vegetais, então isso é um fator fundamental e deve se atentar bastante para isso. E é um fator que ocorre pelo desequilíbrio ambiental causado pela variação da temperatura, salinidade e excesso de minerais causados pelo escoamento dos esgotos. Aqui a gente apresenta uma ficha técnica, né, que deve conter quando o consumidor adquire esse produto, né, dizendo aí a origem desse produto, né, sobre a embalagem, transporte, procedimento e informações nutricionais. Em relação às questões legais e ambientais, para que o produtor consiga implantar esse tipo de cultivo na sua fazenda, ele necessita de um registro de aquicultor, onde ele vai preencher, né, um formulário de requerimento de registro de aquicultor. Aí, quando ele for pessoa física, ele deve ter uma cópia de documento de identificação pessoal e do cadastro de pessoa física. E quando for pessoa jurídica, deve ter cópia do documento que comprove seu representante legal e a sua existência jurídica. Quando o interessado já tiver a licença ambiental, ele deve pedir a licença de aquicultor, que é o próximo formulário que a gente vai ver. Então, a licença do aquicultor ela é composta por formulário de requerimento de licença de aquicultor, uma cópia da licença ambiental ou dispensa de licenciamento ambiental e o comprovante de recolhimento do valor e taxa, quando for o caso. E comprovação de inscrição prévia do RGP ou documentos constantes nos incisos 1 e 2, que são aqueles documentos que a gente viu, que é o registro do aquicultor. Aqui a gente vê algumas curiosidades em relação aos valores da concha do abalone. Tem diversos produtos disponíveis, né, com variação também de valores. E aqui uma outra curiosidade, que o molusco vivo viaja 8.000 quilômetros para estar em pratos de $161 na China. Aqui uma outra curiosidade. Os abalones, eles correm risco de extinção. Há estudos que comprovam que os abalones, eles podem ser extintos em até 200 anos. Isso por conta de sua pesca, né, predatória, como o abalone possui um grande valor comercial, então ele é muito explorado ilegalmente. Inclusive, a gente deixou uns vídeos para vocês lá na sala de aula que vocês podem estar acessando, que fazem referência a essa pesca ilegal de abalone, bem como a fiscalização. Por último, como a gente viu, né, o cultivo de abalones, eles têm um grande potencial aquícola, com um valor econômico considerável no mercado. E com mais informações, a gente pode fazer com que seja disseminado cada vez mais o seu cultivo racional em fazendas, inclusive no Brasil. Então, a gente deixou muitos materiais para vocês lá na sala de aula, e aí vocês podem dar uma olhada, e qualquer dúvida, nos procurem. Muito obrigada.